Senhor Deus, nós te rendemos graças por essa noite, porque estamos no lugar aqui na terra que é mais próximo do céu, Senhor. A casa de Deus. Ô Senhor, nós sabemos, Senhor, que essa reunião não irá fazer diferença nas nossas vidas se não houver, Pai Santo, a operação, a ação, o convencimento no nosso coração do Espírito Santo, Pai. Por isso, Pai, eu peço por graça e misericórdia, mesmo sem merecermos, mas eu peço, Pai, para que o Senhor envie dos altos céus o dom do Espírito Santo para converter de dentro das entranhas do nosso ser, o nosso coração a Cristo. Como disse o teu servo Paulo em Romanos, capítulo 2, a circuncisão que agrada a Deus não é a circuncisão da carne, mas é a circuncisão do coração. É a separação do coração, Pai, que o Senhor veio fazer na vida dos teus eleitos, nos levando a um estado de adoração que provém do coração. Como o Senhor ensinou em João 4, a mulher samaritana, o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Eu te peço, Senhor, também por graça, para que o Senhor nos dê frutos dignos de arrependimento, para que jamais, jamais, jamais nos aproximemos de Ti na carne e em mentira, como Nadab e Abiú, como os fariseus na época do teu Filho amado Jesus, onde eles professavam te amar com os lábios, mas o coração estava distante de Ti. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor conceda de uma vez por todas nas nossas vidas um amor que seja verdadeiro pelo teu Filho amado Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, as nossas escolhas precipitadas. Perdoa a nossa falta de diligência em orar, em ler a Bíblia, em jejuar. Perdoa, Senhor, a nossa negligência com os deveres sagrados. E nos concede, Pai, uma visão e uma revelação do caminho que leva ao céu, do caminho santo, do caminho estreito que nos leva ao céu. Nos dá, Senhor, nessa noite, um renovo que vem da Tua parte, um renovo que vem do céu. Repreende toda ação de Satanás no nosso meio. E que o Teu Espírito Santo fale conosco e nos conforme à imagem de Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos abrir, amados irmãos, em Apocalipse 21. Vamos continuar de onde nós paramos. Apocalipse 21, a partir do verso 9. Apocalipse 21, 9. O título do nosso estudo de hoje é A Nova Jerusalém, o lar eterno dos peregrinos. Hoje nós vamos falar sobre as características
mais precisas, as descrições mais precisas da Nova Jerusalém, da casa do Pai, onde há muitas moradas. Na semana passada nós tivemos uma visão geral da Nova Jerusalém, dos versículos 1 aos versículos 8. E hoje nós vamos entrar nessa visão mais pormenorizada, mais detalhada da casa do Pai, aonde há muitas moradas. Então hoje nós vamos falar sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, o lar eterno dos peregrinos. É lá que deve estar a nossa esperança e a nossa confiança no céu. Versículo 9, nós vamos ler hoje do verso 9 ao verso 27, e eu queria pedir, por favor, que todos os irmãos estivessem acompanhando na Bíblia aquilo que eu estou pregando. Vamos ler, fazer a leitura do texto, do verso 9 ao verso 27. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, a santa, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Verso 11, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Verso 12, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Verso 13, 3 portas se achavam a leste, 3 portas ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Verso 14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade, verso 16, é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e a altura são iguais. Verso 17, mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Verso 18, a estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Verso 19, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametisa. Verso 21, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Verso 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Verso 27,
Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só até aqui. Amém. Nós já vimos na semana passada a importância de acreditarmos no céu e de meditarmos no céu. Nós vimos que quando nós pensamos no céu, a nossa fé ela é fortalecida. Quando nós pensamos no céu, as nossas decisões aqui na terra mudam. E hoje nós vamos ver algumas características pormenorizadas do céu, da Nova Jerusalém, da casa do Pai, onde há muitas moradas. O lugar aonde nós estaremos daqui a alguns anos, se perseverarmos até o fim na fé. Esse é o apóstolo Pedro diz, esse é o fim do propósito de Deus nas nossas vidas, a salvação das nossas almas. Em 1 João 2,25, o apóstolo João diz, e essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então a promessa de Deus para mim e para você se consiste na nossa entrada, quando fecharmos os olhos nessa terra, nesse lugar perfeito. Essa é a promessa de Deus para o seu povo. Esse lugar existe e ele é real. Vamos ler o verso 9. Então, após João ver a descrição geral da Nova Jerusalém, a sua natureza, a cidade santa que desce do céu, o novo céu e a nova terra, após ele receber um carimbo de Deus de que essa promessa é verdadeira, e após ele receber a notificação daqueles que não vão entrar no céu, no verso 8, no verso 9, ele recebe mais uma vez a visitação de um anjo. Versículo 9, então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 9, então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos. O que é que nós vemos aqui? Que Deus tem uma diversidade de tarefas e serviços para os anjos, e ambos não hesitam em obedecer. Perceba que esse mesmo anjo que vem trazer essa visão maravilhosa para João, é o mesmo anjo que derramou uma das 7 taças da ira de Deus. Então, o que é que nós vemos aqui? Que os anjos, eles não hesitam em obedecer às ordens de Deus, independente de qual ela seja. Os anjos, eles obedecem a Deus sem questionar. É por isso que na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina a orar, Pai, seja feito. E o coração do cristão, ele é um lugar santo. Como o lugar em que nós estamos é um lugar onde nós devemos ter reverência, temor e tremor. Porque nós estamos no lugar que na terra é o lugar mais próximo do céu. O que o apóstolo João está mostrando aqui é que a Nova Jerusalém, o céu, é a igreja glorificada. Ele chama João para ver a Nova Jerusalém e ele diz, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é a noiva de Cristo? Quem é a esposa de Cristo? A igreja. Por isso que a Nova Jerusalém é a igreja em seu estado de plenitude completa. É a igreja em seu estado de glorificação final. Como nós devemos amar a igreja, como nós devemos nos entregar à igreja, porque Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tem muitas pessoas que dizem, não, eu sirvo a Cristo,
mas eu não pertenço a nenhuma igreja. Mas a igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. Existem pessoas que estão na igreja e não estão em Cristo. Mas é impossível ter uma pessoa que está em Cristo e não estar na igreja. Porque não se pode separar o que Deus uniu. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Então nós vemos aqui a glória da igreja. Uma instituição que está na terra, mas não é da terra, pertence ao céu. A instituição mais bonita desse mundo é a mais desprezada, porém é a mais amada por Deus. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha que coisa. Por isso que em Hebreus capítulo 6, o escritor aos Hebreus nos ensina que no meio da congregação existem manifestações celestiais. Existem manifestações da glória de Deus. Existem visitações poderosas do Espírito Santo nas reuniões públicas. Por isso que em Hebreus 10, 25, o escritor aos Hebreus nos ensina: não abandonemos a congregação como é costume de alguns. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha que coisa. Quando Saulo estava perseguindo os cristãos, Jesus se aparece a ele de que forma? Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu e os cristãos somos um. Aqueles que vão entrar no céu, que vão chegar na porta dessa cidade e entrarão de certa forma perplexos e assustados, porque o Senhor Jesus vai dizer: eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estive preso, você foi me visitar, eu estive enfermo, você cuidou de mim. E então esse peregrino que chegou no céu vai dizer: mas como, Senhor, eu fiz isso para o Senhor? A cada vez que você fez isso a um dos meus pequeninos irmãos, é como se você tivesse feito para mim. Então, aquilo que fazemos em Cristo, por Cristo, para Cristo, na igreja, jamais será em vão. É isso que o Senhor Jesus Cristo disse: até um copo de água fria que você dá a um pequenino de Cristo não ficará sem a devida recompensa. Porque o que importa para Deus não é a atenção que o que você faz atrai dos homens. O que importa para Deus é a motivação sincera e o amor puro por Ele no seu coração. Foi isso que aquela mulher quis mostrar quando ela derramou o seu perfume, que valia 300 denários. Ela derramou ele todo na cabeça de Jesus. E os discípulos disseram que isso era um grande desperdício. Mas Jesus disse: os pobres sempre tendes convosco, quanto a mim, nem sempre me tendes. O que essa mulher fez será lembrado como um memorial aonde o Evangelho for pregado. Ela estava ungindo o corpo de Jesus para a sepultura. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Como nós devemos, irmãos, amar a igreja de Cristo, nos entregar ao serviço na igreja de Cristo, sendo Cristo a nossa principal motivação, sendo Cristo o nosso primeiro amor. O nosso amor que vem antes de tudo deve ser Cristo. Versículo 10. O anjo vem mostrar a João a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. Agora vamos ler o verso 10. E me transportou em espírito. Perceba, João foi levado no seu homem interior. João está tendo aqui uma visão e revelação do Senhor. Ele está sendo levado por esse anjo em espírito.
Isso pode acontecer comigo e com você? Pode. Deus comumente se revela por meio da sua palavra. Mas se Deus quiser, Ele pode conceder a um cristão uma experiência sobrenatural com Ele, desde que essa experiência esteja respaldada à luz das Escrituras. Versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha que coisa. João é levado por esse anjo ao alto de uma montanha, ao alto de um monte. E o que é que nós aprendemos com isso? Que aqueles que se aproximam do céu, aqui na terra, chegam nesse estado de plenitude após subir o monte das adversidades. João aqui, não se engane, ele tinha uma vida com Cristo. João aqui, ele era um senhor de idade. Ele não era mais aquele jovem que foi chamado quando era pescador no mar da Galileia. Ele aqui tinha uma vida com Deus. Ele aqui já tinha sido provado pelo fogo, assim como o ouro é purificado pelo ouro. João aqui já tinha passado, como está em Tiago capítulo 1, versículo 2, por toda espécie de provações, por todo tipo de provações. João aqui, ele estava terminando o seu propósito aqui na terra. Ele tinha subido esse monte em sua caminhada com Deus. E essa é a escada que todo cristão deve subir até o céu. Não é por acaso que nós vemos aqui João sendo levado até uma grande e elevada montanha, pois é essa montanha que todo cristão deve subir. Nós vemos na vida de Moisés, ele se encontrou com Deus, ele recebeu a lei de Deus no monte, quando ele estava 40 dias e 40 noites no monte. O Senhor Jesus, ele prega o seu maior sermão, o sermão que é conhecido como a Carta Magna do Reino dos Céus, aonde o Senhor Jesus diz como um cristão deve viver aqui na terra de forma detalhada e pormenorizada, sem deixar faltar nada. É o sermão mais preciso e mais perfeito do Senhor Jesus. Ele pregou após subir um monte. O sermão da montanha. Mateus 5, 6 e 7. Então nós vemos, irmãos, que todo cristão, ele tem uma escada a subir. Uma escada essa que leva até o céu. Foi essa visão que Jacó teve em Gênesis 28. Jacó teve uma visão de uma escada que vai até o céu, e ele viu anjos de Deus subindo e descendo. E essa escada representa cada degrau, cada dificuldade que o cristão enfrenta para a glória de Deus, e ele cresce à estatura de Cristo. Como no Sermão do Monte. Cada princípio do Sermão do Monte é um degrau que eu e você devemos subir para que possamos contemplar o céu, como João está contemplando. E o primeiro degrau dessa escada é que no reino dos céus, se você quiser subir, você precisa descer, se humilhar. Porque o primeiro degrau do Sermão do Monte é a pobreza de espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Cada bem-aventurança é um degrau que o cristão deve subir. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha. Não existe, irmãos, vida cristã sem dificuldades. Por isso João é levado a essa montanha que ele subiu em sua caminhada com Deus. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A cada dia que passa, nós devemos
amadurecer em Cristo Jesus, buscar o crescimento espiritual. E me mostrou a santa cidade. Então perceba, João é levado a um lugar alto e ele vê a santa cidade. João aqui está vendo o céu. Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha que coisa, ele está vendo aqui, ele está contemplando a cidade celestial. Verso 11. O qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. O céu tem a glória de Deus em sua plenitude. O céu é brilhante. Aqui no versículo 11, o que nos é apresentado é a beleza do Criador nessa visão. A beleza de Deus, o fulgor de Deus, a qual tem a glória de Deus. No céu não vai haver pecado, não vai haver nada que manche a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. A glória de Deus em seu esplendor é o que João está vendo. Ele está tendo aqui a visão mais linda que o homem pode ter. Ele está contemplando com os seus olhos a glória de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Por isso que a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as entradas e as saídas da vida. João aqui ele está vendo a glória de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Ele está vendo aqui a glória do céu, a beleza do céu. Se aqui na terra já existem lugares tão bonitos na criação de Deus, que manifestam a glória de Deus, imagine a glória de Deus sendo contemplada em sua plenitude no céu, onde não tenha contaminação do pecado. Vamos ler agora o versículo 12. Verso 12. Tinha grande e alta muralha. Agora ele vê o que está em volta do céu. Primeiro João vê a glória de Deus e ele vê a cidade santa. Agora ele vai ver o que envolve a cidade santa e o que dá acesso a ela. Verso 12. Tinha grande e alta muralha. O que significa essa muralha, esse muro que está em volta do céu, que está em volta da cidade santa? Esse muro, irmão, significa segurança. O céu é um lugar seguro. Esse muro protege os santos de todos os males e inimigos. É por isso que a cidade santa ela é cercada por uma grande muralha, porque nenhum inimigo de Deus e do seu povo tem acesso a essa cidade. Nós podemos nos lembrar do que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, em Mateus 6, no verso 19 e no verso 20, quando ele nos ensina por que devemos investir os nossos recursos no céu. E ele diz: porque no céu a traça e a ferrugem não corroem, e os ladrões não minam e nem roubam. O que Jesus quis dizer é: o céu é um local seguro, onde você pode depositar a sua esperança, a sua confiança, investir os seus recursos, porque lá os santos estão plenamente protegidos com a glória de Deus. Nada irá prejudicar um santo no céu. É por isso que Satanás faz o máximo para dificultar a nossa chegada até lá. Porque ele sabe que uma vez que adentrarmos os portões celestes, nenhum dardo inflamado do maligno poderá mais nos alcançar. Nenhum tropeço do caminho poderá nos atingir.
e nós estaremos seguros eternamente nos braços do nosso Criador. Por isso diz aqui, Apocalipse 21, 12: tinha grande e alta muralha. Após contemplar a Nova Jerusalém, a glória da Nova Jerusalém, semelhante a uma pedra preciosa, ele contempla um grande muro. Tinha grande e alta muralha. Agora ele vê 12 portas. Tinha grande e alta muralha, e ele vê também agora, na Nova Jerusalém, 12 portas. E o que significa essas portas? A entrada na Nova Jerusalém. A entrada seletiva da Nova Jerusalém. A porta é um local de acesso, onde você entra ou é impedido de entrar em algum lugar. E aqui João vê 12 portas. Olha que coisa. Isso nos mostra que o céu, ele não é inacessível. O céu, ele está disponível para os filhos de Deus, por um vivo e santo caminho. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou do alto a baixo. E ele nos deixou um vivo caminho que nos leva ao céu. Quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Então a porta significa esse caminho aberto para a presença de Deus. Por isso que Jesus chorou, porque embora esse caminho esteja aberto, embora a presença de Deus esteja acessível e disponível, embora a Nova Jerusalém esteja com as portas escancaradas e Deus esteja dizendo aos pecadores: venham, entrem, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Foi por isso que Jesus chorou, por causa da incredulidade que faz o homem não crer no unigênito de Deus e não ter acesso a esse lugar maravilhoso, ao fruto da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então essa porta significa esse acesso à cidade santa. 12 portas, e junto às portas, perceba, confira comigo na Bíblia o que João está vendo. Junto às portas, do lado de cada porta, João vê 12 anjos. Para cada porta tem um anjo. E sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Isso mostra que por essa porta vão entrar pessoas específicas, aqueles que pertencem ao Israel de Deus. Assim como no Antigo Testamento cada tribo tinha acesso a Jerusalém terrena, aqui na Nova Jerusalém, somente os remidos terão acesso à cidade santa. O propósito aqui é mostrar a totalidade do povo de Deus. O povo de Deus do Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento estarão juntos e reunidos, glorificados no céu. Verso 13. 3 portas se acham a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. O que significa isso, irmãos? Em cada ponto cardeal existe uma porta no céu. Aqui é feita uma divisão dos 12 anjos. A cada 3 anjos, 3 vezes 4, 12, está em cada ponto cardeal. Então tem 3 portas no sul, 3 portas no norte, 3 portas no leste e 3 portas no oeste. O que significa essas portas? Significa que de todos os cantos da terra, remidos, escolhidos de Deus,
estão adentrando os portões da Nova Jerusalém. É por isso que existem a mesma quantidade de portas em cada ponto cardeal. Porque Deus tem os seus eleitos. Jesus comprou na cruz com seu sangue, como está em Apocalipse 5:8. Aqueles que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações. Por isso que ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque Jesus, que é Deus, sabe que pessoas de todos os povos vão adentrar os portões celestiais. Que existem eleitos. Como ele disse a Nicodemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não importa a etnia, a classe social, todo aquele que nele crê, ao ouvir a mensagem da cruz, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o acesso a esse lugar maravilhoso. Jesus é a porta do céu. Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá. Entrará de onde para onde? Das trevas para a luz. E sairá aonde? No reino de Deus. E encontrará pastagens na presença de Deus. E ele disse: eu sou o bom pastor. O pastor que Davi disse no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem é? Jesus. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. É isso que nós estamos vendo aqui, essas portas abertas. É por isso que Deus coloca no coração de verdadeiros cristãos o desejo de evangelizar. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É isso que levou um jovem no passado a abandonar uma vida de deleite nos Estados Unidos, se reunir com seus amigos e ir pregar o evangelho na selva do Equador, Jim Elliot. Porque o Espírito Santo, de forma sobrenatural, tomou o coração dele e convenceu ele de que existiam pessoas que estavam naquele lugar, naquela selva, que não conheciam a Cristo, mas iriam entrar por essas portas da cidade santa. E ele ouviu a voz de Cristo, pregou o evangelho nesse lugar, ganhou a sua vida por amor a Cristo, porque ele não morreu, ele está vivo. Todo aquele que tentar a sua vida, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, achá-la-á. Ele não perdeu, ele achou a verdadeira vida, que é a vida eterna. E o assassino dele foi batizado pelo filho dele. E ambos foram impactados pelo testemunho dele. E aquela tribo tiveram muitos pecadores salvos para a glória de Deus. Pecadores esses que estão agora com Jim Elliot no céu. É por isso que no versículo 13 nós vemos aqui 3 portas no leste, 3 portas no norte, 3 portas no sul, 3 portas no oeste. Nós não devemos ter preconceitos. O evangelho alcança tanto o ser humano mais imoral quanto o ser humano mais religioso. Ele está ao alcance da graça de Deus e do evangelho de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz: pregue o evangelho a toda criatura. Uma vez que você prega, diante da reação da criatura, é que você vai receber o discernimento. Se você vai continuar pregando ou se você vai deixar de pregar. Porque Jesus também deu um mandamento: não dê pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães.
Mas ele disse: pregue o evangelho a toda criatura. Porque, embora existam 3 tipos de solo em que a semente, que é a palavra de Deus, não vai dar um bom fruto, tem um tipo de solo que vale a pena todo o esforço do semeador, porque ele vai ouvir, compreender e vai dar fruto. Não importa a quantidade, o que importa é a qualidade do fruto. Uns a 30, outros a 60, outros a 100 por um. Mas existem pessoas que vão ouvir a voz de Deus pelo Evangelho e vão seguir a Jesus de forma irresistível e sobrenatural, por um convencimento que vem do céu pelo Espírito Santo. Foi o próprio Jesus quem disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual é a voz de Jesus? Arrependa-se, creia no Evangelho, siga a Cristo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. As minhas ovelhas vão ouvir essa voz e vão seguir a Cristo de forma irresistível. Não vão seguir a Cristo para obter riqueza, prosperidade, saúde, família, casamento. Não, vão seguir a Cristo para obter Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. É o único ser capaz de preencher todas as lacunas do coração do homem. É Cristo. É quem nos completa. Verso 14. Eu vou correr por conta do horário. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Perceba, no verso 12, nós vemos nas 12 portas os nomes das 12 tribos de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento. Aqueles que entraram no céu do Antigo Testamento. No verso 14, nós vamos ver aqueles que estão no céu do Novo Testamento, da Nova Aliança. Aqueles que foram alcançados pela doutrina dos apóstolos, pela pregação apostólica que Cristo entregou à sua igreja. É assim que está escrito em Atos 2,42. E eles perseveravam unânime na doutrina dos apóstolos. Por isso que não existem mais apóstolos hoje. Porque um apóstolo, ele tem a autoridade de Cristo para trazer a doutrina de Deus. E hoje ninguém pode acrescentar ou tirar algo do que foi revelado por Deus na sua palavra. Por isso que não existe mais apóstolos hoje. Existem missionários, mas apóstolos não existem mais. Por isso todo aquele que se apresenta como apóstolo, ele em si já é um falso apóstolo. Porque no mínimo ele teria que ter 2000 anos de idade e teria que ter visto Cristo ressurreto. O último foi Paulo. Todos os outros depois de Paulo são falsos apóstolos. Verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que coisa! Esses homens que Jesus passou a noite inteira orando, e após passar a noite em oração, Jesus chamou para si aqueles que ele mesmo quis. E chamou 12 homens e os designou apóstolos. Verso 15. Aqui nós vemos a totalidade do povo de Deus. Agora no verso 15, nós vamos ver a projeção da cidade santa. Nós vamos ver aqui no verso 15 o cumprimento do que está escrito em Hebreus 11:10. Abraão esperava a cidade que o arquiteto e o edificador é Deus. Olha que maravilha. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. O que é que nós vemos aqui no verso 15? Que essa cidade é projetada por Deus. Não existe nada parecido aqui na terra com essa cidade. Essa cidade, ela
é perfeita. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. Essa cidade, ela é projetada, ela é programada, ela é medida por Deus. Ela tem o espaço certo para cada eleito de Deus. Cada remido, cada filho de Deus tem a sua casa projetada no céu. Por isso essa casa aqui, ela é medida. Não falta espaço para ninguém. É por isso que Jesus disse, na casa do Pai existem muitas moradas. Existem muitos aposentos. As suas portas e a sua muralha. Verso 16. A cidade é quadrangular. Os irmãos sabem o que é algo quadrangular. São espaços iguais, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. O que são 12.000 estádios, irmãos? São 2.200 quilômetros. Essa cidade, ela é enorme. Essa cidade, ela é perfeita. Esses números aqui são simbólicos. Eles querem mostrar a perfeição da cidade santa. Para os irmãos terem ideia, 2.200 quilômetros é a distância de São Paulo até Aracaju. Uma só cidade desse tamanho. Porque tem espaço para todos os eleitos de Deus. Para todos os remidos de Deus. Verso 17. Mediu também a sua muralha. Olha que coisa. Esse anjo mediu o muro que protege a cidade santa, que protege os santos. 144 côvados. O que são 144 côvados? 70 metros de altura. Agora, olhe que assustador que vai ser dito aqui agora. Por isso que nós temos sempre que nos atentar para a realidade do mundo espiritual que está ao nosso redor. A batalha espiritual é real e o mundo espiritual é real. Medida de homem, isto é, de anjo. Olha o que Apocalipse está nos mostrando, que um anjo tem 70 metros de altura. Sabe o que é isso? É maior do que um edifício. E não se esqueça que todo demônio é um anjo. Perceba como os seres espirituais são mais poderosos do que nós. Como nós estamos lutando contra inimigos muito maiores, muito mais inteligentes e muito mais fortes do que nós. Um anjo, 70 metros de altura. É uma altura que você olha e você fica desesperado. Um demônio. Imagine a altura de um principado. Imagine a altura de um principado quando ele vem para atormentar um homem. Então é isso que nós vemos aqui, irmãos. Essa cidade, ela foi medida. E essa medição, elas simbolizam a perfeição, a totalidade, a santidade da Nova Jerusalém. Esse muro alto, esse comprimento, largura e altura iguais, mostram a perfeição de Deus no lugar aonde Ele vai receber o seu povo no céu. Verso 18. Agora, nós vamos ver, a partir do verso 18, que na cidade santa, todos vivem em total integridade, luz e santidade. Na cidade santa, não existe nada feito em oculto. Na cidade santa, tudo é feito em plena luz. Na cidade santa, só estarão aqueles que são santos. Por isso que a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá ao Senhor.
Olha o verso 18. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido, mostrando a preciosidade desse lugar, mostrando a claridade desse lugar, mostrando a santidade desse lugar. No céu não entra pecado, no céu não terá pecado, no céu não terá sujeira. Então, se você gosta de um ambiente limpo, tenha certeza que você vai amar o céu. Porque no céu não tem nada que contamine aquele lugar. O céu é um lugar perfeito. Verso 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O propósito aqui é mostrar a beleza do céu. A glória de Deus manifestada no céu. O que João está fazendo aqui é uma comparação. Pedras preciosas com aquilo que o cristão vai contemplar ao ver a face de Jesus no céu. Toda espécie de pedras preciosas. E aqui ele vai mostrar exemplos de várias pedras preciosíssimas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Perceba que toda essa realidade que nós estamos vendo aqui é algo que a nossa mente humana jamais pode compreender. É por isso que em 1 Coríntios 2:9 está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí eu já vi pessoas que gostam de debater a Bíblia. Não, Paulo está falando do Evangelho. Ele está falando do Evangelho, das glórias do Evangelho. Mas o propósito final do Evangelho é te levar para o céu. Então ele também está falando do céu. Me diga, se alguém pode falar, algum olho pode contemplar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo disse que não é lícito ao homem falar. Então as glórias do céu são muito maiores do que possamos imaginar. A beleza do céu vai compensar toda a dor que aqui na terra iremos passar. É um lugar muito mais bonito, muito mais perfeito, muito mais prazeroso do que possamos imaginar. Todo lugar onde você sinta um pouco de prazer aqui na terra é contaminado pelo pecado. Por isso não é perfeito. O céu é um lugar perfeito. Aqui na terra, se você vai na praia, o pecado está lá. Se você vai na praça, o pecado está lá. Se você vai fazer uma caminhada na orla, o pecado está lá. Se você vai no shopping center, o pecado está lá. Se você vai fazer uma viagem com a sua família, o pecado está lá. Se você vai tirar férias, o pecado vai continuar, mesmo você de férias, no seu trabalho. O pecado vai estar te atormentando do mesmo jeito. No céu não. No céu não vai ter nada que vai afastar a beleza desse lugar. Não vai nada que vai contaminar esse lugar. O primeiro fundamento é de jaspe, verso 19. O segundo de safira. O terceiro de calcedônia. O quarto de esmeralda. É por isso que Jesus disse aos cristãos em Laodiceia: vocês não são ricos. Ter dinheiro não significa que vocês são ricos. Muito pelo contrário, as riquezas terrenas estão cheias de pobreza. Vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Aconselho de mim, que de mim você compre um ouro que vale a pena se ter, que é um tesouro no céu. É o que Jesus estava vendo ao contemplar aquele jovem rico. Aquele jovem rico tinha uma grande fortuna na terra, mas aquela grande fortuna era uma grande maldição, pois estava colocando ele debaixo do cativeiro do pecado, sem
poder usufruir da verdadeira riqueza, que é a riqueza celestial. Olha o que Jesus disse a ele: se queres entrar na vida, vai, vende tudo que tens. Ou seja, essa riqueza, ela está sendo um empecilho para que você possa usufruir da verdadeira riqueza, que é a presença de Deus. Vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, e depois você terá um tesouro no céu, e me segue. O jovem rico fez isso? Não. Ele foi embora triste, porque ele era dono, ele se via como dono de muitas propriedades. E Jesus disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Contudo, para Deus, nada é impossível. Porque logo após nós vemos um rico que, quando contemplou a verdadeira riqueza do céu, renunciou às riquezas da terra e recebeu esse tesouro no céu, que é Zaqueu. Zaqueu compreendeu a maldição que a riqueza trazia na vida dele. E ele, mesmo rico, não tinha paz. O dinheiro não dava ao coração dele a paz que ele tanto precisava. E ele estava num estado de espírito tão perturbado que ele subiu numa árvore, ele se humilhou, ele se esforçou. Ele subiu numa árvore para ver Jesus passar, porque ele era de pequena estatura. E para chamar a atenção de Jesus, ele sobe numa árvore. Imagine a humilhação de Zaqueu. E Jesus disse, olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Zaqueu fala para Jesus. Não Jesus fala para Zaqueu. Olha que coisa. O jovem rico, Jesus falou. Mas um coração regenerado, ele toma a iniciativa de seguir a Cristo. Zaqueu, sem Jesus pedir, ele disse: metade dos meus bens, agora, Jesus, eu dou aos pobres. E todo aquele que eu defraudei, ou seja, toda a riqueza que eu constituí de forma ilícita, eu restituo 4 vezes mais. O que foi que Jesus disse? Agora, hoje, a salvação entrou nessa casa. Agora, Zaqueu, você recebeu de Deus a riqueza que jamais terá fim. Essa riqueza aqui, o 4º de esmeralda, o 5º de sardônio, o 6º de sárdio, o 7º de crisólito, o 8º de berilo, eu estou lendo o verso 20, o 9º de topázio, o 10º de crisópraso, o 1/10 de jacinto e o 2/10 de ametisa. Então, se alguém disser que você é pobre, você vai mostrar aqui sua conta bancária. Quem me disse que eu sou pobre? Ó, eu tenho jaspe, eu tenho safira, eu tenho calcedônia, eu tenho esmeralda, eu tenho sardônio, eu tenho sárdio, eu tenho crisólito, eu tenho berilo. E por que você não pode usufruir? Porque meu pai não deixa. Se eu me apropriar da minha herança aqui na terra, eu vou me desviar, como Salomão. Meu pai só vai deixar eu tomar posse da minha riqueza no céu, onde a riqueza será verdadeira e ela não me desvirtuará da presença de Deus. Então, um cristão, ele nunca é pobre, ele sempre é rico e abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Só que a riqueza do cristão
não é usufruída nessa terra, porque senão ela vira maldição. Ela só é usufruída no céu, Glória a Deus. onde ela é verdadeiramente uma bênção. Glória a Deus. Como Lázaro, que veio usufruir da sua riqueza no céu. Toda vez que todo ano, quando passa a mega da virada, eu penso em Lázaro. Porque esse homem que ganhou a mega da virada, o que foi que ele teve, esse homem de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, que ganhou com um bilhete 189 milhões, o que foi que ele teve na segunda-feira dessa semana? Toda a realidade da sua vida mudada aqui na Terra. Circunstancialmente para melhor, espiritualmente para pior, mas circunstancialmente para melhor. Mas imagine a realidade de um filho de Deus quando ele entra no céu. É muito mais do que uma mega cena. Ele estará num lugar perfeito, num corpo perfeito, onde ele não sentirá mais dor, não sentirá mais cansaço, não sentirá mais tristeza. E ele terá a verdadeira riqueza, que é o próprio Deus, enchendo o seu coração com a sua glória. Então, toda vez que você olhar para uma mega cena, se lembre da morte de um cristão. Quando um verdadeiro cristão morre, ele recebe a maior fortuna que alguém pode receber. Por isso que o apóstolo Paulo compara a morte de um cristão com o fechamento de um bom negócio aqui na terra. Para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? Lucro. A palavra lucro nos remete ao quê? Dinheiro, ganhar dinheiro. O que é lucro? Quando você compra uma mercadoria por 5, você vende por 15, você teve 10 reais de lucro. Morrer para um cristão é o quê? Lucro. Ele está entrando no melhor negócio. Ele está entrando no melhor lugar e usufruindo da melhor riqueza. O próprio Deus, dando a ele toda a glória e a plenitude do seu ser. Imagine o prazer que um cristão sente ao entrar no céu. Não tem prazer nessa terra que chegue perto de se comparar ao prazer de um cristão quando entra no céu. Verso 21. Após vocês contemplarem sua conta bancária no céu, se vocês são de fato regenerados, verso 21, as 12 portas são 12 pérolas. O Evangelho é a porta do céu, e o Evangelho é precioso, é uma pérola de grande valor. É o Evangelho que nos dá acesso ao céu, porque fiel esta palavra e digna de toda aceitação, Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas ele morreu para salvar pecadores. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma, olha que coisa, cada uma dessas portas de uma só pérola. Cristo. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Olha que coisa, irmãos. Os santos no céu, eles estão descansando. Mas não é um descanso passivo, como quando alguém está dormindo. É um descanso ativo, em momentos extremamente prazerosos e agradáveis na companhia de Cristo e dos santos. O descanso do céu é um descanso ativo. A praça da cidade é de ouro puro. É um lugar onde você pode caminhar. É um lugar onde você pode conversar. É um lugar onde você pode contemplar a glória de Deus e descansar, mesmo que você esteja caminhando, porque você não vai se cansar. Aqueles que esperam no Senhor não se cansarão. E no céu, que a gente vai estar glorificado completamente no Senhor. É isso que
Apocalipse está nos mostrando ouro puro, como vidro transparente, um lugar santo. Vidro transparente fala de claridade, santidade, pureza. Deus é puro, Deus é santo, Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus é santo, santo, santo. A Bíblia diz em Abacuque 1,13 que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal, de tão santo que ele é. A santidade de Deus é muito maior do que possamos pensar ou imaginar. Por isso nós aprendemos ontem na transfiguração a distância que existe entre Jesus e a criação. É uma distância que o homem jamais conseguirá percorrer. Jesus sempre será Deus e o homem sempre será homem, mesmo no céu. Jesus sempre será Deus. Verso 22. Nela, na cidade santa, João está vendo, não vi santuário. O que é o santuário? Um lugar para se encontrar com Deus, aonde nós estamos hoje. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, se alguém tentar destruir o santuário de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. O santuário de Deus, hoje aqui, é a igreja. Mas aqui ele diz, não vi santuário, não vi um lugar de reunião, porque o Senhor, o seu santuário, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A comunhão com Deus no céu vai ser plena. Não vai precisar de um local para ter comunhão com Deus. Você não precisará se dirigir a um local para ter comunhão com Deus. Você terá Deus 24 horas, todos os dias. Você terá Deus o tempo todo ao seu dispor, te dando alegrias indizíveis na sua presença. Verso 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. O que vai trazer luz no céu é a glória de Deus. Deus não vai precisar de lâmpada. Deus não vai precisar de sol nem de lua. É o Cordeiro que vai iluminar Nova Jerusalém. Imagine que coisa linda. É a luz de Cristo que vai nos fazer enxergar na Nova Jerusalém. Jesus vai ser a nossa lâmpada. Por isso que o salmista Davi, inspirado por Deus, disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Verso 24, as nações andarão mediante a sua luz. O que é que está escrito em Colossenses 1,12? Que nós recebemos graça de sermos feitos herança na luz do Senhor. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. As nações andarão mediante a sua luz. Imagine a comunicação no céu, que é algo perfeito, que é algo maravilhoso. E os reis da terra lhe trazem a sua glória. No céu, todos irão se prostrar e glorificar a Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Todos, dos grandes aos pequenos, irão depositar suas coroas aos pés de Jesus. No céu não haverá diferença social. Não haverá rico nem pobre. Todos receberão a mesma porção, a vida eterna. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. Verso 25. As suas portas nunca jamais se fecharão. Olha que coisa. O que significa isso? Nunca mais
aquele que entra no céu perderá o acesso à presença de Deus, porque no céu não entra pecado. As portas do céu não se fecharão. O rico da parábola ouviu isso, infelizmente ele ouviu no lugar errado, no inferno. Quando ele pede uma gota de água para Abraão, para que Lázaro lhe dê uma gota de água, Abraão responde: está posto um grande abismo entre nós e você. De sorte que você, rico, não pode passar para cá, e nem quem está aqui pode passar para aí. É por isso que a cidade santa é cercada por muralhas. É por isso que a cidade santa, ela tem portas, e cada porta ela tem um anjo, 70 metros de altura. Porque as suas portas jamais se fecharão para os remidos, mas estarão eternamente fechadas para os pecadores não arrependidos. Por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. As virgens nécias não entrarão na cidade santa, porque nela não haverá noite, não haverá escuridão no céu. A Bíblia diz em Gênesis 1 que viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas, mas as trevas não são boas. E no céu não haverá escuridão, não haverá pecado. E lhe trarão a glória e a honra das nações. A glória e a honra das nações será dada a Cristo no céu. Verso 27, olha aqui no verso 27, a importância do novo nascimento, a importância dos frutos dignos de arrependimento, a importância do sangue de Cristo ao nosso favor, da justiça de Cristo nos vestindo. Verso 27. Nela, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Ou seja, não pode passar pela porta do céu nada contaminado. É por isso que Jesus disse que o homem precisa nascer de novo. Porque se um pecador entra no céu sem a justiça de Cristo, sem o Espírito Santo, ele vai contaminar o céu. Porque no céu não entra pecado, no céu não entra nada contaminado. Então, o que é que você vai... Se você tirar agora um homem ímpio e colocar ele no céu, o que é que ele vai fazer? O que os homens de Sodoma quiseram fazer com os anjos. Eles quiseram estuprar os anjos. Esse pecador não regenerado, ele vai entrar no céu para destruir o céu. Ele vai entrar no céu e ele vai se sentir altamente incomodado com a santidade do céu. É por isso que as pessoas não suportam a sã doutrina. Porque a sã doutrina é a doutrina do céu. É a doutrina dos apóstolos. Então, quando alguém prega a doutrina do céu, aqueles que não vão herdar o céu, não suportam a sã doutrina, e eles, tendo comichão nos ouvidos, levantam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Porque se alguém entra no céu sem a regeneração, o céu para ele vai ser um tormento. Porque o que é que tem no céu? Com certeza tem a lei de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O ímpio ama a lei de Deus, ele odeia a lei de Deus. O que é que tem no céu? Santos. Então o ímpio vai chegar no céu, ele vai poder falar de economia, ele vai poder falar de futebol, ele vai poder falar de negócios, ele vai poder falar de imoralidade, ele vai poder falar das coisas dessa terra? Não. No céu, quem serão as companhias? Os anjos, os remidos, os santos.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ninguém lá vai conversar sobre essas conversas. Por isso que Jesus disse, é necessário, lá em João 3,7, é necessário nascer de novo. É necessário nascer do céu para que se possa entrar no céu. É necessário ser purificado para que se possa entrar no céu. Nem o que pratica abominação e mentira. Perceba, o que pratica. Nossas obras estão sendo observadas por Deus. Mas somente, olhe quem entrará na cidade santa, os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então as portas do céu, elas estarão eternamente fechadas para o menor pecado não confessado, não abandonado e não lavado e justificado no sangue de Jesus. É por isso que para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Para Deus existe pecado que faz separação entre o homem e Deus. Que pecado é esse? Não crer em Jesus. Por isso que o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, desse pecado de não crer em Jesus Cristo, de não obedecer a Jesus Cristo. Porque aqueles que morrerem sem o perdão dos seus pecados, sem a purificação dos seus pecados pelo sangue de Jesus, não entrarão na cidade santa. Por isso que a coisa que mais importa na minha e na sua vida nessa noite não é a nossa condição financeira, não é o nosso estado civil, não é a nossa condição emocional. A coisa que mais importa nessa noite é se os nossos pecados estão perdoados. Se os nossos pecados estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A coisa que mais importa hoje é quando Deus olha para mim e para você, nesse exato momento, Ele está vendo Cristo ou Ele está vendo pecados não confessados e não abandonados? Por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Eu e você nessa noite estamos em duas situações aos olhos de Deus. Ou estamos justificados em Cristo, ou estamos condenados em Adão. Mas, enquanto a vida, a esperança. E qual é a esperança? Arrependimento. E fé em Cristo. Fé em Cristo com frutos dignos de arrependimento, que é a obediência a Cristo. Por isso que nós precisamos todos os dias fazer autoexames honestos, como Paulo disse em 2 Coríntios 13:5. Examinai-vos a vós mesmos e vejam se vocês realmente estão na fé. Vejam se realmente Jesus Cristo está em vocês e vocês estão em Jesus Cristo, para que vocês naquele grande dia, era essa a preocupação de Paulo, para que vocês naquele grande dia não sejam encontrados reprovados. É por isso que no texto da ceia o apóstolo Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo. Você está em Cristo, Cristo está em você, o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo está em você. É isso que importa daqui a 100 anos. Porque não existe o que a Igreja Católica criou, irmãos. Um lugar intermediário. Ah, não. Eu também não sou santo, como a Bíblia diz que eu tenho que ser. Mas eu também não sou profano demais. Então assim, eu não vou entrar no céu,
Mas não tem um lugar que eu possa ir que não seja tão assustador quanto o inferno? Não tem. A Igreja Católica, para satisfazer a concupiscência de adeptos da sua religião, principalmente os que eram ricos, para satisfazer a consciência deles, a Igreja Católica criou a doutrina do purgatório. Não, fique tranquilo, você não vai entrar no céu, mas também você é um homem tão bom, ainda mais que você é rico, vai deixar na partilha dos seus bens uma parte tão grande para essa instituição divina que é a Igreja Católica. Então você não vai para o inferno, você vai para um lugar chamado purgatório. Não, não existe na Bíblia um lugar intermediário entre o inferno e o céu. Aqueles que não entrarem na cidade santa serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por isso que só há um caminho de salvação, que é Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, e Ele é Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua graça. Ô Senhor, aplica no nosso coração a realidade do céu, para que possamos viver como aqueles que são do céu, Senhor. Como está escrito na Sua palavra, Senhor. Se, pois, já ressuscitaste juntamente com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Como está escrito na Tua palavra, que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Devemos fazer morrer, Senhor, os maus desejos da nossa carne. Nos ajude, Jesus, porque sem Ti nada podemos fazer e nós somos fracos, Senhor. Nós não temos forças em nós mesmos. Nós somos falhos, pecadores. E nós precisamos, Senhor Jesus, da Tua presença para vencer as tentações. Nos ajude, Senhor, a vigiarmos e orarmos para não entrarmos em tentação, pois o Espírito, Pai Santo, está pronto, mas a carne, Pai, ela é fraca. Por isso não nos deixe, Pai, cedermos às concupiscências da nossa carne. E pelo poder do Espírito Santo, enche-nos com a Tua graça, para que possamos viver no Espírito, para que possamos desfrutar das bênçãos do Espírito e das consolações que vêm do Espírito Santo. Nos ajude a não ficarmos no meio do caminho, Senhor. São aqueles que não usufruem o melhor de Deus, nem usufruem os prazeres desse mundo. Nos ajude a sairmos do comodismo espiritual e a buscarmos a plenitude do Espírito Santo. Como nos ensinou o Teu servo Jeremias: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ó Senhor, nos ajude a Te buscarmos nessa plenitude de Espírito, de todo o nosso coração, para que